Bom dia, queridos, a paz. Eu confesso que eu fiz de tudo para fugir desse momento hoje. Mas Deus não permitiu mesmo. Então eu penso que Deus quer falar com algumas pessoas aqui, como tem falado comigo acerca dessa palavra. E toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui, ele me remete pelo menos a dois momentos assim da minha vida. Primeiro, porque isso aqui é resultado de alguns conflitos, algumas crises pessoais minhas, que o Senhor tem me trazido para um nível de relacionamento assim mais próximo com Ele. Então também me remete também ao fato de levá-los também, sempre quando eu falo sobre esse assunto também, acaba trazendo, de certa maneira, uma crise para aqueles que ouvem assim, porque se é uma crise que tem me incomodado sempre, né, tem provocado assim no meu coração, eu quero também que essa crise possa alcançar as pessoas que estão perto de mim, né, assim como na ocasião, quando Deus falou muito forte no meu coração sobre esse assunto, eu fiquei muito mal, muito comigo mesmo e com a disposição de querer mudar algumas coisas na minha vida. Então, se isso serviu para me tirar a tranquilidade, né? Eu quero também que isso tire a tua tranquilidade também, para eu não ficar sozinho nessa história, né? E também toda vez que eu falo sobre esse assunto, isso me traz à memória do que o que eu estou falando eu preciso seguir vivendo. Porque é um assunto que vai sempre exigir de nós a perseverança. E eu, por entender que eu preciso estar sempre perseverando sobre esse assunto, eu falo, porque quando eu falo eu me comprometo mais uma vez. E o tema que eu quero dar na verdade, que eu tenho dado a essa ministração, essa palavra, essa reflexão, chama intimidade com Deus. E eu quero iniciar essa palavra lendo um texto com vocês. Por favor, então, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Parte desse assunto eu conversei com vocês aqui numa vigília, mas só parte, porque aí a coisa foi crescendo dentro de mim, enfim. Eu também vou me apressar um pouco, porque são muitos textos, então você vai ter que anotar aí, com muita rapidez, e eu não vou esperar que você abra junto comigo, eu vou seguir lendo o que eu já tenho aqui, isso vai me facilitar. Não quero ser muito corrido, mas também se eu não vou conseguir transmitir tudo que eu preciso. Diz assim o texto: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, nesse texto fica muito claro as intenções de Deus ao criar o homem. E as intenções de Deus eram exatamente isso, ter intimidade com Deus. Mas de imediato, isso já foi interrompido. Não foi interrompido por conta do pecado. Mas você percebe aqui que no Éden, nós vemos um relacionamento ideal de Deus com o homem, de Deus com o casal. Diz o texto que na viração do dia, Deus vinha para estar com o homem, para ter relacionamento com o homem, para ministrar o coração do homem, para ensiná-lo. Porque tudo que o homem precisava aprender vinha de Deus, e era esse relacionamento que fazia com que Deus pudesse dar suas instruções.
E era um relacionamento sem rituais, sem religiosidade, sem cerimônia. Era apenas um simples e terno relacionamento de um pai com filho, né? De um pai para filhos. Um relacionamento livre de culpa, livre de medo. Um relacionamento onde os homens, onde Adão e Eva podiam se deleitar gratuitamente da presença de Deus. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, para vivermos continuamente na presença de Deus. Mas após a queda do homem, esse relacionamento foi quebrado, né? O pecado se interpôs de uma maneira assim violenta nessa relação do homem com Deus, e essa intimidade foi quebrada. O texto no verso 23 e 24 diz assim: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Escute bem e preste atenção nessa frase. Lançou fora do jardim do Éden. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse exato momento, a gente pode entender que Deus colocou um véu que interrompeu essa relação do homem com Deus. E em Isaías, né, Deus fala através do profeta, dizendo, Isaías 59, que o que separa Deus do homem são as nossas iniquidades. Então, de imediato, a gente já pode perceber o homem se distanciando de Deus por conta do pecado. E no versículo 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Diga assim: onde estás? Diga: onde estás? Porque, ao mesmo tempo que o homem pecou e ficou separado da presença de Deus, nesse exato momento, Deus inicia um processo de busca para que o homem pudesse novamente ter um livre acesso à sua presença. De imediato você percebe Deus aí perguntando a Adão: Adão, onde estás? E a gente já sabe o que ele respondeu, hein? Porque Deus procura, gente, pessoas. A gente percebe que nas Escrituras Deus está sempre procurando um homem para se relacionar com ele. Entretanto, o homem tinha uma explicação. E o que ele disse é o seguinte: olha, porque estava nu, eu me escondi. E assim, eu quero só realçar essa questão aqui, é porque de alguma maneira nós sempre teremos alguma desculpa para poder, né, ou algum tipo de explicação para Deus, para justificar o motivo de não estarmos diante dele, da sua presença. E aqui no caso de Adão, ele declara: porque eu estava nu, eu me escondi. E pode ser, eu não sei, em relação ao teu caso, qual a tua explicação sempre quando Deus te chama para um relacionamento. Eu, particularmente, sempre tive muitas explicações, sempre muitas desculpas que pudesse convencer ao Senhor de que eu não tinha essa minha vida de intimidade com Deus, e justificava com algumas explicações, com algumas desculpas. E no nosso caso, no seu caso, eu quero trazer alguns pontos aqui que faça você refletir também qual a explicação, ou quais as explicações que você tem dado ao Senhor, que justifica, ou pelo menos tente justificar, o motivo do seu distanciamento da presença de Deus, de ter uma vida mais íntima com o Senhor. E a gente pode ter várias, dentre elas, por exemplo, a falta de tempo, né? Às vezes nós temos tempo para tudo. Muitas pessoas buscam ter tempo para ganhar dinheiro. Às vezes pedimos tempo para Deus, para estar mais com Ele. Então a gente pede que Ele nos abençoe na questão do trabalho secular. E aí Deus te dá uma escala boa, aí você arruma outro emprego, porque precisa de mais recursos. E à medida em que a tecnologia tem avançado tanto, a gente está sempre querendo adquirir mais coisas, um carro novo, um celular mais novo, e para manter todo esse custo a gente precisa de recursos. E, consequentemente, temos que trabalhar mais, e por querer trabalhar mais, o tempo fica mais escasso. E muitas pessoas têm
como desculpa diante de Deus a falta de tempo. Mas isso é uma desculpa porque quando acontece alguma calamidade, um filho que fica doente, aquela pessoa que não tinha tempo, arruma tempo para tudo. Porque, na verdade, nós só temos tempo para aquilo que para nós é importante, né, que é prioridade. Outra questão é a própria questão, o próprio cansaço. Um cansaço que paralisa. Eu não sei quantos de vocês, mas a coisa é exatamente assim. Surge um cansaço sobrenatural, às vezes, na nossa vida, que a gente não sabe explicar. Tira, por exemplo, um momento para você estar sós com o Senhor, que bate um cansaço, um sono. Você está acordado, ativo, mas você pensou em estar com o Senhor, vem essa apatia, é uma coisa espiritual, né? Tem situações que, tem pessoas que gostariam que o mundo acabasse num barranco para o cara morrer encostado ali, de tamanho é o seu cansaço, né? Essa questão aí, um cansaço que paralisa, né? Outra questão está relacionada ao abatimento espiritual, e eu lembrei do texto, né, do Salmo 42, versículo 11, diz assim: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio, Deus meu. Então tem essa questão também desse abatimento espiritual. A nossa alma, muitas vezes, fica abatida por algum motivo. Às vezes surgem enfermidades, ou alguns problemas que surgem na nossa vida, que entram para abater a nossa alma, e que gera esse cansaço, essa prostração que você não consegue. Outra questão são as distrações. Isso, de fato, vem se interpor sempre na nossa relação com Deus. Pessoas que não conseguem se concentrar, os pensamentos fogem, né? São distrações fora, distrações dentro. E hoje, atualmente, nós temos uma das maiores distrações que está ligado ao celular, né? Essa tecnologia que vem com aquele barulhinho que veio do inferno, e quando você ouve aquele barulhinho, o teu pensamento que está concentrado em qualquer coisa volta porque tem uma mensagem que chegou, né? E é complicado. Você vai estar orando, você vai estar buscando Deus e leva o celular, e quando começa aquele barulhinho infernal, é chamada distração eletrônica, né? Distração virtual. Por quê? Porque somos levados à distração assim de uma maneira muito repentina, né? A outra questão que temos como desculpa é a pressa. Nós somos muito apressados. E se relacionar com alguém que você não vê não é fácil. E tem tanta coisa no mundo que a gente vive, essa agitação que nós temos, que estar diante de Deus tem que ser rápido. São aquelas orações que a gente faz, aquele tempo de relacionamento com Deus, muito rápido. Obrigado, papai, pelo papai e pela mamãe, em nome de Jesus, amém. E a gente já entra e sai numa velocidade que não deu tempo nem da oração chegar diante de Deus, tamanha rapidez que se tem. E temos a questão também do desânimo, que paralisa, né? E desânimo significa não olhar longe o suficiente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Paulo falou isso, mas é bem da verdade que nós não estamos andando nesse nível, muitas pessoas não andam, pelo desânimo que tem de estar diante do Senhor. E eu não sei quantos de vocês conhecem aquele personagem Hard, um desenho animado, os mais antigos vão bem lembrar disso, os mais novos não, porque hoje a coisa está muito diferente. Mas Hard era uma hiena, mas muito desanimada, né? E ela tinha um jargão, né? Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Né? Então, toda vez que esse personagem aparecia no desenho animado, era essa expressão que ela carregava, né? Uma coisa terrível, um desânimo. Você olha para aquela hiena, uma hiena que deveria estar rindo, mas ela só vive encurvada, triste. E aí tem muitos crentes carregando aí, né, esse espírito de hiena, completamente desanimado.
E tem a indolência, e eu acho que nada mais tem afetado o povo de Deus do que a indolência, né? Que é essa inércia, essa indiferença, essa impotência, essa falta de perseverança. Também é outra desculpa, é outra explicação que nós damos ao Senhor por não cativar ou cultivar um relacionamento próximo, de intimidade, um relacionamento que o próprio Deus, Ele procura, Ele busca em nós isso. Agora, a nossa história, querido, ela começa no novo nascimento. A nossa história, ela se inicia exatamente aí, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse exato momento, o Espírito Santo opera o novo nascimento nas nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia declara que no momento em que você confessa Jesus com a tua boca, você creu com o teu coração que Ele é o Senhor, você crê de verdade que Ele ressuscitou dentre os mortos, e que você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a morar, passa a ser habitação dentro de nós. E a Bíblia declara que no Senhor estão todas as fontes que nós precisamos. Se você, por exemplo, tem necessidade de poder, a fonte de poder já está em nós. Porque o texto de Salmo 87, 7 diz assim: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Então significa que se o Espírito Santo mora em nós, todas as fontes que nós precisamos já estão liberadas para nós, já estão dentro de nós. Se você precisa de saúde, a fonte de saúde está no Senhor, que está em nós. Se você precisa de alegria, essa fonte de alegria está em nós. Se você precisa de vida, a fonte de vida está em nós, porque em Ti, Senhor, estão todas as fontes. E essa fonte habita em nós, essa fonte de vida. Agora, por que isso não se manifesta na nossa vida? Porque nós precisamos aprender a ativar essa fonte, ativar essa ação, essa unção, esse poder que está dentro de nós. Agora, como fazer isso? Alguns homens, por exemplo, ao longo da história, principalmente no Velho Testamento, se mostra assim de homens que tiveram uma extrema intimidade com Deus, que andaram no nível de intimidade com Deus, em que eles conseguiram essa liberação dessa fonte, assim. O Espírito Santo vinha sobre eles, e eles andaram num nível que muitos de nós iremos andar. Embora nós temos todo o acesso liberado para viver num nível de intimidade até maior, porque o Espírito Santo mora em nós. Mas é uma loucura falar sobre isso, quando a gente cita, por exemplo, que Adão, ele tinha esse contato com Deus todos os dias na viração, né? Na viração do dia. Abraão, por exemplo, foi chamado amigo de Deus. Enoque andava com Deus, e não só Enoque, como também Jó e Noé foram chamados de amigos de Deus. Elias foi tomado para si, Moisés falava face a face com Deus. Moisés se tornou um amigo íntimo de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então você percebe que durante toda a história da humanidade, Deus procurando o homem para se relacionar, para ter intimidade com ele. E a gente sabe que depois do pecado do homem, e esse véu foi posto, essa separação, e Deus providenciou a questão do tabernáculo, né, colocou e pôs a arca no Santos dos Santos, ali, que representava a presença de Deus. Havia uma dificuldade enorme, porque a Bíblia declara que o sumo sacerdote só podia entrar na presença de Deus uma vez ao ano. Então existia todo um processo para que o homem pudesse entrar na presença de Deus. Você imagina como era tenso esse momento. A Bíblia declara que se ele cometesse algum erro, ele morreria na hora. Então, era posto uma corda e um chocalho, e que aquilo ali, enquanto ele estava naquele processo ali, se ele morresse, ninguém podia entrar para tirá-lo. Então, a corda já era para puxar o defunto. Então, você percebe que a relação do homem com Deus era uma relação tensa. Deus queria ter um relacionamento íntimo com o homem. E aí eu fico pensando no sumo sacerdote no dia que antecedia
esse momento, deveria ser tenso, ele não podia nem dormir. Eu, particularmente, nem dormiria, porque se eu tivesse um sonho impuro, você acaba com medo de ser fulminado diante da presença de Deus. Então, a relação com o homem e com Deus era uma relação tensa, porque o homem perdeu isso. Hoje, por exemplo, ao contrário da antiga aliança, o que Deus quer para a nossa vida é uma relação que foi construída lá atrás, que o homem perdeu. Por exemplo, se você pegar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, você percebe que depois da vinda de Cristo, a condição que o homem foi levada, no que se refere à intimidade com Deus, foi de sacerdote, ou seja, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. E a proposta de Deus é essa, ó, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E quando a gente lembra da questão da santidade, a palavra de Deus declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o que se refere ao seguinte: se nós somos uma nação santa, significa que o acesso foi liberado para nós, para estarmos na presença de Deus. Então, a proposta de Deus para a nossa vida é exatamente isso, para que todos nós, absolutamente todos, pudéssemos ter intimidade com o Senhor. E ele segue dizendo assim: vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Ou seja, uma nação santa, um reino de sacerdotes. E aí o texto de Apocalipse diz assim, 1:5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então você imagina um reino de sacerdotes. E sacerdote representa exatamente esse acesso livre à presença de Deus. Nós fomos criados e adotados com a proposta, na verdade, fomos criados para sermos adotados, para sermos filhos. E a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, a proposta de Deus para nós é que a nossa vida se confundisse de tal maneira e que, com a dele, e que não haveria como distinguir isso, com essa liberdade, porque Adão foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Então você percebe que o que Deus queria para o homem é que o homem, sendo a sua imagem, tivesse uma relação íntima com ele. Amém, queridos? Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? E baseado nisso, tem um texto que eu acho muito fantástico, que é em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus, de 1 a 3, diz assim: e havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora escute o versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu quero ressaltar exatamente essa expressão, essa frase. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. 1 Pedro 2,9 diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Deus nos chamou para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou. O que significa isso? Tudo isso fala de intimidade. Deus, quando criou a natureza, criou a terra, criou toda a natureza expressa a grandeza de Deus. A natureza expressa o poder de Deus. A natureza expressa a sabedoria de Deus. Mas Deus, Ele não é só poderoso, sábio, Ele tem alguns atributos na sua pessoa, que a natureza por si só ela não pode expressar. Por exemplo, a santidade de Deus. A natureza não pode expressar a santidade de Deus. O amor de Deus, a natureza também não pode expressar.
a sua justiça, a natureza também não pode expressar. Quando Deus criou a mim, criou a você, a proposta de Deus era fazer com que esses atributos de Deus, esses atributos invisíveis que a natureza não pode expressar, mas que nós podemos fazer isso. Porque você imagina, nós como povo de Deus, quando nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, expressando o caráter de Jesus. Porque a Bíblia declara que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. E nós, como corpo de Cristo, nós também temos a responsabilidade de expressar também o Pai aqui na terra. Amando, sendo santo, sendo justo. Então pesa sobre nós a responsabilidade também de expressarmos o caráter de Cristo aqui nessa terra. De tal maneira em que o nosso estilo de vida pudesse ser totalmente confundido com o estilo de vida de Jesus. E se nós estivermos inseridos nesse contexto de tanta intimidade com o Senhor, em que pudéssemos expressar para toda a terra o caráter de Cristo, nós estaríamos expressando também o amor de Deus aqui na terra. Então Deus, quando nos resgatou com essa responsabilidade. Mas como nós iremos expressar o caráter de Deus aqui nessa terra se nós não o conhecermos? Se nós não tivermos uma intimidade profunda com Ele, a fim de que Ele se manifeste em tudo que Ele é para nós. Embora a Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 2, que ninguém conheceu a mente do nosso Deus, mas também diz que o Espírito Santo é que prescruta as profundezas de Deus, significa que a única pessoa que pode expressar e revelar Deus para nós é o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que é a mente de Deus. Então, esse mesmo Espírito Santo mora em mim, mora em você, significa que tudo aquilo que nós precisamos aprender de Deus já está em nós, pelo Espírito Santo que mora em nós. Então, significa que se você conhece alguma coisa de Deus, não é pela sua sabedoria humana, mas sim pelo Espírito Santo que mora em nós e Ele revela o Pai. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, como é que nós iremos, então, expressar as grandezas de Deus? Tendo intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com Deus, Ele começa a revelar as profundezas de Deus para nós. E à medida que nós somos revelados acerca de Deus, mais o admiramos, mais o amamos, mais queremos buscá-lo. Porque quando você se relaciona com alguém que você o admira, você quer estar perto, você quer estar perto dessa pessoa. Conversando com o Rafael, ele estava falando acerca da importância de ver Deus, de ver Jesus de fato. E de fato, quando nós temos um olhar espiritual e conseguimos enxergar Jesus de uma maneira que ninguém enxerga, a nossa relação com Deus, ela muda completamente. Você já percebeu pessoas que vêm estar com o Senhor, são cristãos, mas ainda não conseguiram ver plenamente o Senhor? Porque é impossível a nossa vida permanecer da mesma maneira quando a gente tem um olhar diferente para Deus, quando a gente é revelado acerca do amor de Deus, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente tem essa revelação, esse entendimento, quando a gente consegue ver além, a nossa relação com Ele muda, tudo na nossa vida e tudo na nossa história muda. Então nós precisamos a cada dia buscarmos e ver o Senhor, buscar essa revelação. Paulo, por exemplo, falou à igreja de Éfeso, orando, onde ele disse que ele orava pela igreja de Éfeso, para que os olhos do vosso coração pudessem ser iluminados, para que eles pudessem compreender algumas outras coisas mais profundas. Então os nossos olhos precisam de verdade ser iluminados, serem abertos, para que a gente consiga enxergar o Senhor de uma maneira como o próprio Saulo de Tarso, ele viu de uma maneira especial ali. Ouvindo a palavra do Rafael, e ele falava exatamente isso, aquilo que Deus ministrou no coração dele, que quando ele caiu no chão, ele viu alguma coisa que nenhum outro tinha visto. E assim é comigo e é com você. No momento que nós temos um encontro com Jesus, alguma coisa mudou, você viu alguma coisa que ninguém viu, e aí você não consegue compreender, ou melhor, até compreende, porque que algumas pessoas ouvem a palavra, enxergam, você quer ver, e sabe que aquelas pessoas estão indo para o inferno, mas elas não conseguem se render. Sabe por quê? Porque elas não conseguiram ver Jesus, não conseguiram enxergar com os olhos espirituais, a mente não foi iluminada, o coração não foi iluminado, consequentemente essas pessoas conseguem viver longe de Deus. Mas por que você e eu, a gente não consegue viver mais longe do Senhor? Porque um dia nós conseguimos ver Deus.
E quando a gente consegue ver Deus de uma maneira muito espetacular, muito profunda, muito íntima, a sua vida muda e aí começa um processo de intimidade e de busca. Amém, queridos? Tudo fala de intimidade, de conhecê-lo. Não só de conhecê-lo, mas de prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, quanto mais conhecemos os seus feitos, quanto mais conhecemos a pessoa do Senhor Jesus, mais o admiramos, mais o amamos, mais estamos envolvidos com Ele. Não tem como. Por exemplo, quando nós encontramos algumas pessoas que têm grandes feitos, a gente fica admirado. Por exemplo, quando homens se reúnem para falar, né, e aí em alguns momentos, principalmente quem gosta de futebol, não tem nenhum outro assunto a não ser a questão do Neymar. Todos nós, né, que gosta muito de futebol sabem. Então, a gente olha os grandes feitos de Neymar e a gente comenta, pô, você viu aquele gol, aquele lance, aquilo tudo. Por quê? Porque você o admira. E quando você admira uma pessoa, você começa a comunicar os feitos daquela pessoa. Agora, sabe por que muitas pessoas não conseguem, de verdade, falar dos grandes feitos de Deus na sua vida ou naquilo que Ele faz? Porque não o conhece de verdade. Porque à medida que nós nos aprofundamos numa relação de intimidade com Deus, nós vamos sabendo, nós vamos tendo conhecimento acerca dos seus grandes feitos. Mas nós não só vamos louvá-los pelos seus grandes feitos, mas também nós começamos a proclamar acerca de quem Ele é, da pessoa que Ele é. Tem um texto que me intriga muito, que eu sei que um dia eu vou ser revelado acerca dele, não aqui na terra, porque a minha mente e a mente de nenhum ser humano é capaz de compreender isso. João capítulo 3, versículo 16, João declara assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu não consigo compreender essa tal maneira. Porque, de fato, se a gente parar para pensar em um Deus que se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo morreu numa cruz, serviu como maldito, foi maldito, morreu a nossa morte por amor, se entregou voluntariamente para nos resgatar. Entender esse negócio é complicado demais para a minha mente. Mas o fato é que esse Deus que nos ama, que entregou o seu Filho por nós, Ele quer se fazer conhecer. Ele quer que cada um de nós busque ter uma relação de intimidade, que a gente consiga, de fato, compreendê-lo e entendê-lo mais e mais enquanto nós estivermos aqui. O fato é que nesse percurso aqui, nessa jornada que temos aqui, que é curta, Deus nos deu essa oportunidade de a cada dia podermos ter uma relação de intimidade, de conhecê-lo. E o texto é bem claro que a gente tem que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque quando nós estivermos na eternidade junto com Ele, nós iremos toda a eternidade buscar conhecê-lo. Dessa fonte que é inesgotável, não tem como, a cada dia que se renova. Você imagina, você ter que ouvir os grandes feitos acerca de Deus durante centenas e centenas, milhares e milhares de anos. E quando você pensa que se esgotou acerca, né, do conhecimento acerca de Deus, esse conhecimento se renova a cada dia, ou seja, iremos passar de eternidade em eternidade conhecendo um Deus que não consegue, de fato, pela sua grandeza, se deixar expressar de tão intenso que Ele é. Ou seja, nós iremos viver toda a eternidade buscando e conhecer o Senhor. Você imagina que Deus é esse? Agora, nós precisamos começar desde já cultivar esse relacionamento de intimidade com Deus, de buscar, de não perder nenhum momento em todas as possibilidades que nós temos de conhecer o Senhor. Eu, particularmente, desde o dia que eu me converti, que eu nasci de novo, surgiu uma paixão desenfreada no meu coração, que eu comecei a estudar a palavra, não para pregar para as outras pessoas, porque eu precisava conhecer a Deus. Eu precisava conhecer Jesus, como Ele andava, o que Ele fazia, por que Ele fazia, como era o relacionamento dele, por que Ele fazia essas coisas tão intrigantes. E eu queria conhecê-lo, às vezes tinha situações, porque a minha história na vida cristã começou com uma crise. Porque quando eu li pela primeira vez a carta de João, o livro de João, eu entrei em crise, e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, cara, esse camarada é muito soberbo, esse tal de Jesus. Você pode até estranhar, mas é verdade, a minha crise era essa, eu não conhecia nada, não era revelado. Quando eu li João, eu falei, pô, esse cara que diz que é o pão da vida, tem que comer, que sem ele é a vida. Eu falei, ele é muito arrogante, ele é muito soberbo. Mas eu não conhecia, e à medida que fui me aprofundando, conhecendo mais o Senhor, aí eu pude entender que Jesus não podia dizer outra coisa, a não ser aquilo mesmo, porque era a verdade acerca dele.
E à medida em que eu ia conhecendo, eu pude não só entender o que ele dizia, como também pude começar a conhecer o Senhor, dia após dia. E tem sido assim para a minha vida, uma busca incessante de querer conhecer o Senhor mais e mais. Eu sei que essas crises que têm acontecido na minha vida é resultado de alguém que ainda não conhece o Senhor nem o suficiente, nada. Absolutamente, eu ainda me vejo muito distante, mas eu não quero poder passar uma vida aqui sem buscar e sem aproveitar tudo que o Senhor tem para revelar para mim acerca da pessoa dele. Bem, essa questão e essa paixão no coração, ela aconteceu, e eu lembro, e eu gosto muito desse texto, pela maneira como Jesus se comportou acerca da mulher samaritana. João capítulo 4, ele fala de um relacionamento, de um momento de intimidade ali, de uma conversa, de um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E o que me intriga nessa história é que Jesus precisava sair da Judéia para a Galileia e ele teve que passar por Samaria. E era um lugar mais complicado, porque ali ele poderia ser assaltado, poderia ser morto, enfim. Mas Jesus, ele se interpôs, ele quis passar por Samaria. E o que aconteceu? Ele encontra uma mulher. E ele inicia um diálogo muito confuso. Né? E é muito intrigante exatamente por isso. Porque ele pede água para beber. E aí, como os samaritanos não podiam conversar, ou melhor, os judeus não falavam com os samaritanos, ela já acha aquilo esquisito. Diz assim, como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? E aí Jesus já entra em outro assunto. Diz assim, olha, se essa água que você está bebendo, você vai tornar a sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Ela já começa a falar assim, como? Então me dá um pouco dessa água aqui que eu não quero ter mais sede. O Senhor começa a instigá-la numa conversa, num diálogo confuso para ela. E aí, ele chega naquela conversa, quando ela pede água, Jesus fala, olha, vai lá, chama o teu marido. O que significava aquilo? E ela disse, eu não tenho marido. Ela disseste bem, já tiveste 5 e o que você tem não é o teu marido. Por que Jesus se revelou ali? Porque o desejo, na minha opinião, um pensamento meu, o desejo de Deus ali, era era expressar e mostrar claramente ali, evidenciar um desejo que tinha no coração daquela mulher. Porque imediatamente quando ela percebeu que ela estava de frente de um profeta, ela mudou completamente o assunto e ela diz assim, vejo que tu és um profeta. Então me responde uma pergunta que não quer calar dentro do meu coração. Tá, isso sou eu que estou trazendo para você compreender um entendimento meu. Porque não tinha nada a ver ela agora começar a querer saber, tirar uma dúvida acerca de algo que estava dentro dela. Ela disse assim, me diz uma coisa, aonde nós deveríamos adorar? Porque o teu povo, os judeus, adoram em Jerusalém, mas o meu povo em Gerazim. Aonde nós devemos adorar? Por quê? Por que ela aguardava com expectativa, baseado no texto de Deuteronômio 18, que diz assim, suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe eu ordenar. Havia uma profecia que ela tinha que se cumprir. E o povo samaritano, eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. E o que acontecia? No coração dos samaritanos, eles aguardavam ansiosamente, com muita expectativa, a chegada de um profeta. E quando esse profeta chegasse, ele ensinaria todas as coisas. Ele iria dizer tudo que o Pai iria ordenar. Quando Jesus se fez conhecer como um profeta, imediatamente ela foi reportada a esse texto, fala assim, eu estou com um profeta na minha frente. E a palavra declara que no dia em que esse profeta chegasse, ele ensinaria todas as coisas. Então me diz, tira essa dúvida do meu coração, aonde nós devemos adorar? Aonde é o correto? E Jesus, nesse momento, como a palavra dele, que ele o tempo todo busca, anseia, chama o homem para ter um relacionamento com Deus, busca o homem, para que o homem tenha uma intimidade com ele. Ele olha para aquela mulher e diz assim, não é um lugar, não é aqui ou acolá, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a proposta de Jesus, e foi a proposta para ela, descortinando e revelando para ela que não é um lugar, que a proposta de relação, de intimidade com Deus, é que um Deus que procura se relacionar com o homem, e que o acesso está liberado.
O problema é que nós todos temos esse livre acesso, mas muitas vezes nós vivemos como se esse acesso fosse bloqueado. Por exemplo, nós estamos aqui, e tudo que nós fazemos nesse lugar aqui, muitas vezes, está ligado sempre a um encontro com Deus. A coisa está tão complicada que as pessoas têm vindo para lugares como esse, porque aqui há uma manifestação da presença de Deus, e é um lugar onde que as pessoas têm encontro com Deus. Esse é o entendimento de muita gente. E é por isso que a gente acaba se preocupando com isso tudo. A gente tem ar-condicionado, tem bancos, cadeiras, nós temos salas para as crianças, temos estacionamento, tudo preparado para que as pessoas venham, se sintam bem, tranquilas, para que elas possam ter um encontro com Deus. Nós fazemos parte dessa rotina, na expectativa de fazer com que cada pessoa tenha um encontro com Deus. Hoje, por exemplo, já se tem até retiros intitulados Encontro com Deus. É sempre na perspectiva de levar as pessoas a terem um encontro com Deus. Sempre. Sempre levar, conscientizar. E nós, pastores, por exemplo, se nós não guardarmos esse negócio, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre fazendo com que as pessoas se tornem dependentes da gente. Porque muitas vezes nós nos colocamos como esse sumo sacerdote, ou como esse sacerdote, onde as pessoas precisam de um intermediário. Quantas vezes, por exemplo, nós estamos aqui e servimos exatamente como esse instrumento de levar as pessoas a ter um encontro com Deus. Nós, na verdade, muitas vezes temos um povo preguiçoso, com pastores dominadores, que é muito bom, às vezes, para alguns pastores, fazer com que as ovelhas estejam aprisionadas nas suas mãos, porque ela tem o domínio. Mas a proposta de Jesus para nós não é exatamente isso. Nós não temos que vir para lugares como esse para ter encontro com Deus. Isso aqui, na verdade, é a expressão exata de alguém e de pessoas que vivem tendo um encontro com Deus e que se reúnem não para ter um culto, mas para continuar cultuando. O problema é que nós saímos também de uma esfera de reunião geral e vamos para os grupos pequenos, que é uma bênção também. Mas o fato é que nos grupos pequenos nós temos várias pessoas que esperam de alguém os levar a ter um encontro com Deus. E a rotina tem sido essa, sempre uma liderança para levar as suas ovelhas para ter um encontro com Deus. Mas a proposta de Jesus, a proposta do Pai, não foi essa. Pelo contrário, a proposta de Jesus é fazer com que todos nós, é nos conscientizar, abrir os olhos do nosso coração, para que a gente compreenda que todos nós temos um livre acesso a ter uma intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Jesus mudou essa situação. Jesus mudou essa questão porque a Bíblia declara que no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, diz a Escritura que o véu se rasgou. Diz a Escritura que o véu foi rasgado de alto a baixo. Você sabe o que significa isso? Deus procura o homem para ter intimidade com ele. E havia um véu que impedia isso. O homem não tinha acesso a Deus. Mas a Bíblia declara que Jesus Cristo, esse sumo sacerdote, que ele é o sumo sacerdote, ele levou e carregou sobre si todos os nossos pecados. Aquilo que nos separava de estarmos com Deus, Jesus carregou sobre si. Significa, e eu fico pensando exatamente nisso, no prazer que Deus teve em rasgar aquele véu. A Bíblia declara que o véu se rasgou de alto a baixo. Então você imagina você rasgar uma folha de alto a baixo com prazer. O que Deus estava fazendo era exatamente expressando, olha, nada mais impede que vocês tenham um livre acesso comigo. Por quê? Porque o véu, ele teve prazer em rasgar aquilo, porque quando Jesus morreu, ele nos deu esse acesso para estarmos com ele todo o tempo, em qualquer momento, no andar, no banheiro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Esse livre acesso já nos foi liberado. Amém, queridos? Então, nós não precisamos estar em grupos caseiros para que a gente possa ter um encontro com Deus. A gente não precisa de encontro como esse para ter um encontro com Deus. Se faz necessários encontros como esse, sim, é muito importante, a gente não abre mão deles. Mas fazer com que eles sejam o único caminho, ou seja, o caminho que nós iria apontar para que a gente tenha um encontro com Deus, isso é um engano. E a gente se preocupa com isso.
temos flores para ficar mais agradável, nós temos todo um processo de trabalho, músicas, com músicos bacanas, tudo um processo para fazer com que as pessoas se sintam à vontade para ter um encontro com Deus. Isso cria também, isso é um problema porque cria idólatras. Por quê? Porque quando a nossa dependência não está no Senhor, a nossa relação de intimidade não está no Senhor, a gente começa a admirar A ou B. Quem vai subir para pregar? Vai ser Marcão ou Júnior Paulino? Porque acontece isso, eu fiz isso muitas vezes. Quantos de nós, não sei se isso só foi um problema comigo, eu tenho aprendido a não fazer mais isso, mas quantos de nós você traz um visitante? E aí você espera, já que eu estou trazendo um visitante, eu quero ouvir Modesto, porque Modesto é um evangelista, então quando ele pregar, ele vai se converter. Só que aí entra Marcão que dá ensino, e não é um evangelista. E era exatamente hoje que eu precisava de uma pregação evangelística. E a pessoa fica inquieta, fica inconformada, até sugere. Meu Deus, e começa a orar. Senhor, que não seja Marcão hoje que é ensino, mas que seja Modesto, e que seja aquela palavra que vinha confrontar e levar a pessoa para o inferno e ela possa ser salva. E começa a orar. Aí sabe o que acontece? A pessoa vem e se converte com Marcão. Por quê? Porque às vezes tem que ser do nosso jeito e não é assim. Porque quem tem intimidade com Deus não vai perguntar se vai ser Júnior, se vai ser Modesto, se vai ser Marcão ou Sérgio Torres. Porque conhece o Senhor e o Senhor nos dá paz e tranquilidade, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, mas nós somos assim. Foi citado aqui acerca da questão da ansiedade. Por que muitas vezes nós andamos ansiosos? E a palavra declara que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por quê? Por conta da distância que nós temos com o Senhor. E quanto mais distante nós temos do Senhor, sabe o que acontece? A gente acaba desconfiando do Senhor, do seu domínio, do seu controle, da maneira como Ele age. A proposta para mim, para você, é exatamente isso, a gente buscar e andar e viver num nível de intimidade com Deus tão intenso, que a gente aprenda a descansar nele todo o tempo. Amém, queridos? Deixa eu só dar mais uma avançada aqui. Uma coisa que tem me preocupado muito acerca disso, é que, muitas vezes, pelo fato de não termos uma vida de intimidade com Deus, nós começamos a buscar muitas atividades. Isso é um problema. Se você observar hoje a igreja instalada aqui no Rio de Janeiro, a igreja do Senhor Jesus, quantas atividades se faz necessário para que as pessoas tenham um encontro com Deus? Nós não precisamos disso, a gente não vê Jesus Cristo bolando nenhum tipo de atividade para que as pessoas conheçam a Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer, a gente faz. Mas o problema é que deixamos de fazer e de viver uma vida de intimidade, confiando em Deus, todo o tempo, para criar atividades, para promover, a fim de que aquele papel que nós deveríamos fazer, como resultado de pessoas que têm intimidade com Deus, as nossas atividades façam isso por nós. Nós fazemos muitas coisas. Mas a proposta de Deus para a nossa vida é que a gente saia dessas promoções. E quando a gente fizer essas coisas, a nossa dependência não esteja nessas situações. Porque nós podemos fazer atividade como resultado e fruto de pessoas que não têm intimidade com Deus. De pessoas que não têm uma relação tão íntima e confiada de que aquilo que você vai falar e pregar o Evangelho, você vai saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas por não fazermos, muitas vezes no nosso cotidiano, por não termos uma relação de intimidade com Deus, a gente precisa promover atividades, para que as pessoas tenham um encontro com Deus. Será que de verdade eu preciso ter algum tipo de atividade? Seja o que for, seja músicas aí fora, seja teatro, seja danças. Será que a gente precisa fazer isso para que as pessoas tenham um encontro com Deus? É possível, sim. Mas, na verdade, o que Deus precisa e o que Ele quer de nós é que o fato de eu ter intimidade com o Senhor, eu posso sair pregando o Evangelho, sabendo que Deus, pela intimidade que eu tenho com Ele,
Ele vai me usar como eu quero, para que as pessoas possam ter um encontro com Deus no meu dia a dia, na minha vida. Eu não posso substituir o meu momento íntimo, de intimidade com Deus, na pregação do Evangelho, na confiança que eu tenho acerca da pessoa de Jesus Cristo, naquilo que eu irei falar, porque Ele vai colocar palavras na minha boca, porque a palavra declara exatamente isso, para a gente não estar preocupado com o que a gente vai falar. Mas por a gente não ter intimidade com Deus, surge o medo, a vergonha. E aí o que acontece? A gente não faz pessoalmente, individualmente, aquilo que precisávamos fazer, então a gente tem que fazer atividade. E muitos, a igreja tem promovido isso, atividades para substituir aquilo que nós deveríamos fazer no íntimo. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus falou assim para Adão, ou melhor, para Abraão: anda na minha presença. Gênesis 24, 40 diz assim: Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. Deixa eu explicar esse texto rapidamente. Quando o Senhor foi chamou Abraão, a primeira frase que ele disse para ele foi o seguinte: anda na minha presença. Passaram-se muito tempo, Abraão precisava de um filho, de uma esposa para o seu filho, e mandou o seu servo ir. E ele falou assim: como eu serei coroado de bom êxito nisso aí? Eu não sei. Ele falou assim: olha, quando você chegar lá, você vai dizer o seguinte: o Senhor, cuja presença eu ando, vos dará bom êxito nisso aí. Sabe o que significa? Que a mesma palavra que ele recebeu de andar na presença de Deus, ele viveu a vida dele na presença de Deus. Coisas que nós precisamos fazer, porque nós fomos chamados para andar na presença de Deus. Eu não tenho mais tempo, eu tenho que terminar, mas eu quero terminar. Lendo antes de terminar, 2 Crônicas 16, 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diga assim: totalmente dele. Eu vou ler esse texto novamente. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Eu quero apresentar rapidamente para vocês, não uma regra, mas algumas verdades, para que a gente comece a buscar um relacionamento de intimidade com Deus mais intenso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Posso ler novamente? E você pode repetir comigo? Diga assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus ensinando os discípulos a orar, e é aquela dita chamada oração Pai Nosso, né? Mas isso aqui, na verdade, é só um modelo. Eu sei que você pode ver e ouvir muitas pessoas falando que você não precisa, para você ter intimidade com Deus, fazer isso, porque isso, na verdade, é uma religiosidade, aquilo que eu vou falar para você. Mas eu também tenho a convicção de que se você não começar por algumas verdades aqui, você nunca vai se habituar a buscar um relacionamento de intimidade com Deus. Eu sei porque eu tenho experimentado isso há muito tempo, de não me ordenar, me disciplinar em algumas práticas, eu segui perseverando. Por isso eu acho que a gente tem que começar em alguma coisa. Começar de verdade com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. E se isso não fosse importante, Ele não teria dito isso aqui. Porque os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, Mestre, nos ensina a orar. E aqui contém algumas verdades que vai fazer com que a gente possa alcançar um nível
de importância, de hábito, ou melhor, iremos sair do hábito até que a nossa vida seja completamente consagrada a Deus. Mas Ele quer que isso evolua, esse processo que eu quero dizer para vocês, que evolua e se torne mais do que um compromisso de agenda. Isso tem que evoluir até que ele atinja todas as nossas conversas, todos os nossos compromissos, todos os nossos problemas e até todos os nossos pensamentos. Então a proposta que eu tenho para você é começar, ainda que seja tido como algo religioso, mas que você deve fazer para que você se habitue, para que você alcance um nível de relação e de intimidade com Deus, até que Ele seja tudo em você o tempo todo e toda hora. E aí você vai compreender que Paulo, quando diz assim, orai sem cessar, é em todo lugar. Mas para alcançar esse nível de oração sem cessar, nós precisamos começar a nos habituarmos a ter uma relação de intimidade. Isso serve para mim, isso serve para você. Você que talvez um dia começou a buscar um nível de intimidade e parou no meio do caminho. Ou talvez que você que nunca teve um nível de relacionamento, de intimidade com Deus. Ou talvez você que queira, de verdade, estar com o coração cheio para querer ter uma relação de intimidade com Deus. A primeira coisa, ele diz exatamente nisso. Lugar. Diga assim, lugar. Lugar. Porque Jesus fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E o lugar, o teu quarto, ele pode ser a tua sala, pode ser o escritório, pode ser a tua casa, se você estiver sozinho, a sala da tua casa, pode ser o banheiro, mas você precisa achar um lugar em que você esteja ali só com Ele. Por que o lugar é importante? É para que não haja distrações, nem interrupções. Então nós precisamos fazer isso, separar um lugar. De verdade, é importante. A outra coisa é um horário. Por quê? Porque se você não definir um horário, você não vai nunca. É bem verdade que você pode marcar um horário e não cumprir aquele horário. Mas você tem aquela convicção dentro de você, que você não cumpriu aquele horário, que você precisa cumprir outro horário. O horário é importante, porque quando você marca um horário com alguém, você não marca outro horário em cima. Alguém faz isso? Se você tem um horário marcado com alguém, você vai aguardar com expectativa aquela pessoa. Só um louco para marcar vários compromissos ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo. Então, quando você separa um lugar e separa um horário, naquele momento que você estiver dentro do teu lugar secreto com o Senhor, a manifestação que vai acontecer aí é muito pessoal. Se você vai ficar deitado, acordado, tem que ficar, pelo menos isso. A menos que você queira que o Senhor fale contigo em sonhos. Mas é bem verdade que de vez em quando Ele fala com a gente em sonho, porque a gente começa de joelho, né, e quando 3 horas depois você acorda e fala, Senhor, o que aconteceu? Fui arrebatado? Os nossos pensamentos vão voar também. Queridos, mas nós temos que perseverar. Quem não começou orando cheio de fervor e acabou terminando a oração, lembrando da comida que estava acabando de comer. Senhor, aquela comida estava tão gostosa, mas isso não tinha nada a ver. Você começa cheio de autoridade, meu Deus, meu Pai, em quem confio, Tu és poderoso, aleluia, Senhor, meu Deus, aquele gol, o cara perdeu o gol de cara, isso é um absurdo, gente. Mas o que você tem que fazer? Às vezes você fica 40 minutos num quarto. Quando você sai, a tua família olha e fala assim, cara, como é que está o negócio aí dentro do teu quarto? Mal sabe eles que dos 40 minutos, 3 minutos foram eficazes, o restante não serviu para nada, mas não importa. Você precisa ir. Porque vai chegar uma hora que você vai se habituar, na verdade não é nem questão de hábito só. Mas você, de fato, nessa relação de intimidade, você vai crescer com o Senhor. Tem dias, queridos, que você entra no quarto, você não tem nem o que dizer. Você fica batendo o pé, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando no que dizer e não sai nada, mas você está ali. E aí, ao invés de você orar, você começa a orar a Deus para que te ajude na questão da oração. Senhor, me ajuda a orar. Passa-se 10, 15, 20 minutos e não acontece nada. Senhor, me ajuda a orar. Gente, não importa. Nós somos imperfeitos. O que o Senhor olha
de fato, é que você está buscando ali, uma hora ele vai chegar. Uma hora ele vai vir sobre a tua vida e vai te dar o que você tanto deseja. Você não está conseguindo, mas somos assim. Às vezes nós queremos, mas às vezes a coisa não acontece. Mas quando você insiste, persevera nessa questão, o Senhor vem e começa a liberar uma unção sobre a tua vida, aquela presença gostosa diante do Senhor. E de repente você começa, então o tempo passa a ser curto. Tem horas que você começa, porque se o primeiro é um lugar, o segundo é um horário, e terceiro, aliás, em quarto, eu já vou falar sobre isso, antes eu vou falar sobre o terceiro, que é a questão da solitude. É importante você separar um lugar e um horário, mas é importante você estar só. Porque nós temos a oração intercessória, mas quando eu falo dessa questão de intimidade, de estar só, não é só em que você não está acompanhado com outra pessoa, mas é só com os teus problemas. Tem que deixar do lado de fora, fecha a porta. A Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Lá fora você deixa tudo, os teus problemas, as tuas inquietações, tuas ansiedades. Deixa também o celular, porque esse barulhinho vai te atrapalhar. A menos que você coloque numa canção em que vai poder te ajudar nessa questão da intimidade. É o que eu faço. Boto música para adorar o Senhor e em meio ali, em meio aos trancos e barrancos, às vezes, a gente segue buscando. Mas você precisa estar só, deixando os teus problemas e dilemas lá fora e colocando, porque se ele não resolver, ninguém vai resolver. Então diga assim, comigo, lugar, um horário, solitude e um período de oração. Período de oração. A gente às vezes começa com 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, mas vai chegar uma hora que você não quer nem marcar mais tempo. Porque Deus vem, e quando Ele vem, Ele te dá tanto prazer que é capaz de você perder o horário, perder tudo. Aí sabe o que acontece? À medida em que você vai trabalhando essa questão, você não vai precisar mais de algo religioso e forçado, porque você já alcançou um nível de intimidade, de relação com Ele, tão intenso, que você já não precisa mais desse mecanismo. E é claro que à medida em que você estiver ali com o Senhor orando, desenvolvendo um nível de intimidade, você também vai começar a admirá-lo com a palavra, porque nesse momento de intimidade você também vai buscar a palavra ali, você vai ter canções de louvor e adoração. Isso, eu e você, nós precisamos construir na nossa vida. Se você não fizer isso, queridos, pode ter certeza, se você não assume um compromisso, se você não assume essa responsabilidade, você nunca vai ter uma vida de intimidade com Deus, nunca. Nós precisamos construir, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, nós fomos criados e fomos chamados para ser filhos de Deus. E filhos sem intimidade com o Pai, isso não existe. Se nós somos filhos de Deus e nós cremos, nós precisamos buscar essa relação. Como fez Adão na viração do dia. Eu acho que tem que chegar um momento que nós temos que acabar com as nossas desculpas. Nós temos que ter atitude no nosso coração para construir uma relação de intimidade com Deus. E o último ponto é sobre a questão de perseverança. Porque não basta você apenas ter um lugar, nem um horário, nem solitude, nem reservar um horário. Porque chega um momento que você vai precisar perseverar, e você vai perseverar todo dia, toda semana, todo mês, todos os anos. Sem perseverança, a gente não vai conseguir chegar lá. Nós vamos perseverar sempre. Nós temos que construir essa relação de intimidade com Deus, na base da perseverança. Como eu disse, uma hora vai chegar. E quando ele chega, quando ele se apresenta, porque ele tem interesse nisso. Se tem alguém que é mais interessado de ter intimidade, esse alguém é o Senhor. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Há uma promessa, há uma garantia dele, que quando você coloca todo o teu coração nisso, ele vai se apresentar para você. Ele vai se apresentar para mim e para você. Deus, esse Pai eterno, olha, queridos, durante anos e anos, centenas de anos, muitas pessoas desejaram ter o que a gente tem hoje, de poder se aproximar de Deus, mas não podiam. Deus tinha suas pessoas escolhidas. Ele queria que o povo pudesse ter acesso a Ele, mas não podia, porque a Bíblia declara que as transgressões e os pecados que provocavam a separação entre Deus e o homem.
Mas lembre-se sempre, diariamente, nós precisamos lembrar que o véu da separação foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Ou seja, aonde você colocar a planta dos seus pés, você pode falar com o Senhor que Ele está ali presente. A expressão mínima, por exemplo, de uma igreja onde tem 2 ou 3 reunidos em nome, Ele estaria presente. E Ele não só está entre nós, mas está em nós. Eu não preciso de um sacerdote. Eu e você temos acesso ao Pai garantido. E quanto mais você o busca, Ele se achega a você. Achegarás a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. É uma promessa, é uma garantia e é uma disposição que eu e você precisamos ter. Amém, queridos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Cadê Rafael? Vem cá, Rafael. Rafael Maron. Antes de passar aqui a palavra para o Rafael, eu quero fazer uma oração. Tem uma canção? A gente tem uma canção aqui? Você me perdoe, nós avançamos um pouquinho. Nós temos uma apresentação aqui de uma criança. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu disse para vocês que eu falo sobre esse assunto, um dos motivos que eu falo sobre esse assunto sempre, é porque eu preciso perseverar todos os dias. Todos os dias. Porque eu não posso, como filho de Deus, viver uma vida aqui nessa terra, distante dele. Eu li um livro uma vez, chamado Incômodo. O nome do autor é Marco André, um dos livros mais fascinantes que eu já li. E quando eu li esse incômodo, gerou um incômodo no meu coração. Gerou um incômodo acerca do meu estilo de vida, de intimidade com Deus. E eu sempre vivo muito insatisfeito com o meu estilo de vida, sempre querendo buscar mais, sempre querendo mais da presença de Deus. E esse incômodo borbulhava dentro de mim. Então, eu me acomodei na questão do incômodo, eu estou incomodado. Até que um dia, Mário Freitas esteve aqui entre nós, e ele ministrou uma palavra. O título da palavra é procrastinação. E ele usou uma frase muito interessante que marcou a minha vida e desconstruiu esse meu pensamento, porque eu vivia incomodado. Eu ficava incomodado com a questão da leitura da palavra, com a oração, da minha intimidade, do meu ministério, da minha vida, sempre muito incomodado. Ainda não saí muito desse negócio de incômodo, não. O negócio ainda continua dentro de mim. Até que ele chegou e falou o seguinte: olha, enquanto você estiver no teu coração sustentando a situação do incômodo, isso nunca vai mudar na tua vida. Só vai mudar na sua vida quando deixar de ser incômodo e se tornar prioridade. Quando ele falou isso, eu estava satisfeito por eu estar vivendo de uma maneira incômoda. Quando ele falou sobre a questão de prioridade, eu falei, meu Deus, eu já sei porque algumas coisas na minha vida não mudaram, porque eu continuo na esfera do incômodo. Isso precisa ser prioridade na minha vida, mais do que o ouro, do que a prata, mais do que alimento, do que o que eu bebo. A presença de Deus precisa ser tudo, precisa ser prioridade, mais do que o dinheiro, do que qualquer coisa. E eu comecei a mudar a minha vida, e ainda não estou lá nada dessas coisas, pelo contrário. Porque eu falei, não, isso tem que ser prioridade na minha vida. E quando começou a tornar algumas coisas prioridade na minha vida, eu comecei a mudar a atitude. Porque ninguém aprende a orar lendo livro. Ninguém aprende a ter intimidade com Deus lendo livro. Você aprende isso na prática. Assim como eu, naquele dia, assumi um compromisso com o Senhor e tenho buscado perseverar, eu não sei quantos de vocês gostariam de assumir esse compromisso com o Senhor. Mas presta atenção, não vem agora não. Não faça isso se você não quiser e não estiver disposto a mudar. Agora eu entendo uma coisa, se você também estiver disposto a assumir uma responsabilidade, de sair da esfera de incômodo e tornar essa intimidade com Deus como prioridade na sua vida, você sabe que o Senhor vai estar sempre cobrando de você. Mas eu também tenho a convicção de que a tua vida vai mudar. Que essa questão de você agora falar acerca das intimidades dos outros vai acabar. Quando você procurar o YouTube para ouvir mensagem, vai ser para te edificar, mas você não vai ficar buscando a experiência que outros tiveram.
Porque o que tem acontecido no meio da igreja é exatamente isso. As pessoas têm contado e têm recebido e vão lá só para ouvir Deus, através de experiências que outros tiveram. Mas muitas pessoas não têm tido as suas experiências com o Senhor e levam a mal não, queridos. Eu não quero viver da intimidade dos outros. Eu quero ter as minhas próprias intimidades com o Senhor, as minhas próprias experiências, e eu só vou ter isso se eu buscar isso. Você quer ter suas experiências com o Senhor? E ao invés de você contar das mensagens dos outros, que é importante, é edificante, eu faço isso. Mas eu não quero viver alimentado pelas experiências dos outros, eu quero viver alimentado pelas minhas próprias experiências com o meu Deus, que Ele está disponível para mim. Você quer assumir essa responsabilidade? Vem aqui que eu quero orar com você. Enquanto nós estamos cantando uma canção, eu quero te dar essa oportunidade. Mas venha se você tiver essa convicção, e você falar assim, Senhor, chega. Eu quero isso para a minha vida, é isso. Isso que é a verdade. É isso que eu quero viver com essa relação de intimidade. Você tem a oportunidade de vir aqui. Ou você também tem a oportunidade de permanecer do jeito que você está. Porque também se você não assume compromisso, se você não assume compromisso, você vai mudar para quê? Mas quando você assume compromisso, sabe o que acontece? Você vai ter que cumprir. Então vem aqui com toda a liberdade em nome de Jesus.